Humanos! Aí, de volta na área. Vamos brincar. Na semana passada, a gente discutiu um bocado de coisa relacionada à estrutura do DNA de maneira geral, né? Então a gente falou sobre como é que o DNA era montado. Então a gente falou sobre as bases nitrogenadas, sobre como elas se pareavam, como é que elas se ligavam, não as bases nitrogenadas, mas como é que elas formavam o nucleotídeo e como os nucleotídeos se ligavam, tanto numa fita única de DNA quanto no pareamento para fazer a dupla fita, certo? A gente vai retomar parte dessa discussão hoje, eu vou revisar alguns desses conceitos com vocês, mas a gente foi estendendo um pouco mais para além disso. Eu cheguei a mostrar para vocês a relação entre a estrutura, a organização do DNA e do cromossomo. A gente vai também retomar parte dessa discussão e avançá-la muito mais, e a gente vai tentar, mais do que isso, detalhar como é que essa organização é fundamental para a gente conseguir entender como funciona o DNA. A gente, na semana passada, no último vídeo, a gente bateu, inclusive, muito em cima da tecla do código genético, como é que o DNA armazena o código. Então eu levei para vocês a relação entre a sequência do DNA, ou a informação contida no DNA, a necessidade de transcrevê-la para o RNA, e a partir da transcrição do RNA a gente teria a tradução. Dei um exemplo para você, uma metáfora relacionada ao caderno de receitas da sua avó, onde você tem o caderno de receita representando o DNA, onde você tem acesso àquilo, mas você não pode tirá-lo da cozinha, então você tem que fazer uma transcrição dele, levar para a área da cozinha, onde pode cair óleo, qualquer coisa ali, e você vai você vai traduzir aquele transcrito, aquela receita, num produto, e o produto vai ser, sei lá, o bolo de carne, que se não me engano foi o exemplo que eu dei. Então a gente hoje vai tentar pegar esses conceitos, inclusive o dever de casa que eu deixei para vocês, que eu já vou comentar de novo, mas a gente vai tentar pegar esses conceitos e extrapolá-los todos, para a gente poder entender como e qual a relação disso tudo que eu acabei de falar agora com o dever de casa. Então eu deixei de dever de casa para vocês uma informação de que lá na década de 80, 90, o detalhe, o momento preciso não faz diferença para a gente nesse momento, mas o fato é que lá na década de 90, que é o ponto que nos interessa, a gente tinha uma definição de gene que estava atrelado a uma sequência do DNA que codificava uma proteína. Então a gente tinha uma informação, a gente tem várias proteínas, a gente tem dezenas de milhares, centenas de milhares de proteínas, então a gente deve ter uma quantidade enorme de genes, uma quantidade correlata de genes. E aí, no início dos anos 2000, quando a gente começou a ter os resultados do Projeto Genoma, a gente percebeu que não era exatamente bem esse caminho. Então o meu objetivo hoje é fazer o quê? É pegar toda essa informação que a gente viu na semana passada e deixou esse suspense e conseguir entender como é que essas coisas funcionam. Só que eu quero extrapolar vários desses conceitos, e para a gente poder extrapolá-los e entendê-los de maneira adequada, eu preciso passar por mais estrutura. Eu preciso detalhar a estrutura do cromossomo, dar alguns nomes para vocês, coisas que a gente não fez na aula passada. Então assim, o que eu preciso de você? Que você acompanhe. Eu vou tentar fazer no máximo essa explicação em torno de uns 20 minutos, 25 minutos, e aí divido o vídeo para garantir a sua atenção aqui. Mas se por acaso parecer que você já está familiarizado com aquela informação que eu estou dando, não distrai, porque eu provavelmente vou pormenorizar mais aquele conceito que a gente já viu. Beleza? Para a gente não perder tempo, eu já vou virar aqui para a tela de apresentação e a gente segue, beleza? Vamos! Então, cola dada, vamos começar discutindo pelos cromossomos, e aí, deixa eu botar aqui. Essa figurinha foi a figura que a gente já começou a discutir no vídeo passado, ou retrasado até, mas aí entra aquilo que eu já falei com vocês, e agora eu estou falando de outra forma, que é a tentativa de repetição e extrapolação da informação para que isso se torne familiar para vocês. A ênfase que a gente vai dar nessa mesma figura hoje é diferente das ênfases que a gente deu nas vezes passadas que a gente discutiu. Eu antes enfatizei o DNA aqui embaixo e comentei para vocês sobre a organização cromossômica. A gente agora vai começar por aqui. Então eu começo falando para vocês. Essa não é a representação normal de um cromossomo
na célula. Essa é uma representação fácil de você encontrar em todos os livros, tanto em livros do nível superior quanto do ensino médio, você encontrar essa representação do cromossomo. Por quê? Porque esse é o estado de melhor visualização do cromossomo na célula. Que, como assim? Não entendi o que você quis dizer agora. Não é assim que eu vou encontrar o meu cromossomo dentro das nossas células. Esse é o ponto. Essa representação que está aqui é de um cromossomo divisional. Traduz isso, Aida. Esse é um cromossomo que eu vou encontrar dessa maneira no momento em que a célula estiver se dividindo, no momento em que a célula estiver numa fase de ciclo celular, onde ela já duplicou o seu material genético e está iniciando o processo de divisão celular, para de uma virar duas células. Para isso, eu preciso organizar de maneira muito precisa o meu material genético. E aí eu vou lembrar da aula passada e vou articular informação nova. Vamos lembrar, eu falei para vocês que cada um dos nossos cromossomos é uma molécula de DNA única. Então, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. Então, vamos pegar o cromossomo 1. O cromossomo 1 é uma molécula de DNA. E essa molécula de DNA não está normalmente desse jeito aqui nas células. Como é que ela está? Tem um suporte aqui. Ela está desse jeito que está aqui, ó. Você vai pensar que isso daqui é o meu cromossomo. Dentro da célula, partes do cromossomo, eu não tenho como mostrar todos eles, está mais ou menos assim. Por que, daqui eles vão estar mais ou menos assim? Porque, lembra vocês que eu estou batendo na tecla o tempo inteiro do mundo físico, mundo físico, mundo físico? Para que eu possa fazer o que eu falei na aula passada, de transcrever a informação que está aqui, então vocês vão imaginar que aqui está escrito, sei lá, Aida. Para poder ler o que está aqui, eu preciso ter acesso a isso. Se isso estiver embolado desse jeito, eu não consigo ter acesso. E aquilo que está ali, olhem para a tela agora, se vocês repararem, a minha molécula de DNA aqui está enrolada, eu falei rapidamente sobre isso na aula passada, ela está enrolada em proteínas específicas, que são proteínas cujo papel é exatamente esse, é organizar o DNA, é organizar o material genético. Por que eu estou usando em determinados momentos DNA, material genético, cromossomos? Eles são sinônimos? Não. E é exatamente por isso que eu estou utilizando. Quando eu organizo o DNA, dependendo do nível de organização, eu chego ao meu cromossomo. Eu chego àquela organização do meu cromossomo. Isso daqui, repito, não é a organização padrão que eu vou encontrar em qualquer momento, salvo no momento divisional. Aida, eu entendi, mas dá uma melhorada? Eu vou avançar algumas figuras e vou voltar a essa de novo. Então reparem aqui comigo. Essa daqui é uma boa. Aqui eu estou mostrando da esquerda para a direita um nível de menor compactação para um nível de maior compactação. Por que essa figura é tão importante? Acompanha aqui primeiro comigo. Porque isso nos ajuda a entender que eu não tenho algo que ou é completamente livre de proteínas, molécula de DNA liberada, e migro direto para um momento em que eu tenho cromossomo do outro lado super compactado. O que eu tenho é um gradiente de compactação, e esse gradiente é fundamental para eu conseguir entender um monte de coisas lá na frente. Então acompanha comigo. Como é que a gente vê aqui? Vamos lá na figura. Então aqui eu estou vendo o DNA, aqui eu estou vendo o DNA com uma histona, não é uma proteína, não é um tipo de proteína. Histona é uma família, vamos lembrar. Então eu ali tenho, dependendo do recorte que foi feito, entre 4 e 5 histonas diferentes para fazer aquela parte que está ali. Aquela parte eu estou me referindo a essa, né? Aqui do lado a gente já vê um nível de organização um pouquinho diferente. Aqui do lado eu já vejo mais compactado. Então daqui para cá eu estou mostrando um conjunto de histonas. Aqui eu estou vendo um conjunto muito mais organizado, muito mais fechado de material genético, de DNA. E à medida em que eu vou avançando ainda mais, e aqui eu estou mostrando já outras proteínas que não só as proteínas histona, então eu já estou dando uma outra informação aqui para vocês. No núcleo eu vou encontrar as proteínas histona com um papel muito grande de organizar e estabilizar a molécula de DNA, inclusive na formação responsáveis ou importantes para a organização e formação dos cromossomos, mas elas não são as únicas proteínas que eu vou encontrar com esse papel. A gente ainda entende
de maneira relativamente superficial, o papel de todas as proteínas que a gente encontra no núcleo. Mas há um conjunto grande de proteínas e um conjunto grande de etapas de regulação do material genético, do DNA ao cromossomo no núcleo. Então eu estou passando aqui de maneira geral para vocês. Repito, mundo físico. Isso vai ser muito importante para a gente entender alguns conceitos fundamentais lá na frente. Então vamos voltar na outra figura. Aqui. DNA. Aqui eu estou mostrando para vocês já uma cola. Eu tenho um nucleossomo ali. Então eu tenho um grupo de proteínas histona que é necessário e fundamental para a formação do que a gente chama de nucleossomo. Tem nome, sobrenome. Cada uma dessas proteínas são consideravelmente mais bem conhecidas do que aquelas que eu citei que não são da família das histonas. Mas não adianta eu colocar um monte de nome, de papéis delas aqui agora, que isso vai complicar mais do que ajudar. Então o papel que eu quero que vocês tenham é esse daqui, ó. Essa é a minha molécula de DNA e as minhas proteínas histona estão fazendo essencialmente isso daqui, ó, enrolando segmentos do DNA. Em alguns momentos da célula, esse vai ser o nível de organização que eu tenho, bem diferente da formação do cromossomo que está ali. Em outros momentos da célula, eu vou ter menos compactação ainda. E em outros momentos, ou em outros segmentos, eu vou ter esse daqui. Como assim em outros segmentos? Então, presta atenção, presta muita atenção que isso é extremamente importante. Vamos pegar um exemplo celular aleatório. Vamos pegar uma célula da pele, beleza? Vamos pegar um linfócito, tá na moda. Vamos pegar um linfócito, mais fácil. Como é que um linfócito vira um linfócito? A gente começou a discutir isso no vídeo passado. Então eu quero retomar aquela discussão. Como é que um linfócito vira um linfócito? Para todos os efeitos, eu falei isso no vídeo passado, o material genético que eu encontro num linfócito é o mesmo material genético que eu encontro numa célula do fígado, num hepatócito. Então, o meu linfócito tem o mesmo material genético que tem o meu hepatócito. Sim, para o nosso nível de discussão, essa informação vai ser dada como verdadeira, beleza? Então, como é que uma célula pertence ao sistema imune com um conjunto de funções e um conjunto de coisas que produz completamente diferente dessa? Então, aqui, que eu comentei na aula passada sobre isso, eu agora vou começar a explicar. Eu não vou conseguir explicar todo o mecanismo nesse momento, só, provavelmente, espero eu, até o fim desse vídeo. Mas a lógica básica é que o conjunto de pedaços do DNA que está livre para que eu possa ler num linfócito e o conjunto de material genético, de DNA, que está compactado nesse linfócito é diferente do conjunto de material genético que eu vou ter lá no meu hepatócito, que está compactado e o que está livre. Entendi, mas melhora. O conjunto de genes, o conjunto de... eu vou voltar no gene que fica mais fácil. O conjunto de genes que pode ser lido, e portanto a gente vai chamá-los de ativos, e o conjunto de genes que não podem ser lidos, e a gente vai chamar, portanto, de inativos, em cada tipo celular vai ser diferente. E uma das formas de controlar quais partes do DNA, quais genes estão ativos ou inativos, é justamente utilizando as histonas. Então, se eu coloco... Imagina que aqui, acompanha lá a figurinha, imagina que aqui onde está passando o vermelho, tem um gene importante para uma determinada função, e ele está em volta de uma histona, ele não vai poder ser lido. Então, eu estou silenciando esse gene. Mas por que eu quero silenciar um gene que é importante para uma função? Porque ele pode ser importante para uma função de uma célula muscular, mas ele não é importante para a função de uma célula do fígado. Então, aquele segmento, aquele gene, aquele pedaço do DNA vai estar silenciado sempre nessa célula. Deu para entender? Isso é o começo da história. Então, uma das maneiras de controlar a expressão de um gene, ou seja, uma das maneiras de controlar a transcrição de um gene é através da organização do mundo físico, ou seja, eu estou enrolando essa molécula de DNA em torno de um conjunto de proteínas que deixa esse gene
inacessível. Eu estou sendo repetitivo e é de propósito, porque esse é um conceito extremamente básico e que quase sempre as pessoas se enrolam pra caramba pra conseguir ou explicar ou entender. Então eu vou repetir e vou pegar a bandagem de novo. Imagina que eu tenho esse segmento que está aqui, ó, é um segmento de DNA, não uma bandagem. E eu preciso lê-lo. Preciso lê-lo por quê? Porque eu sou uma célula muscular. Eu só vou conseguir lê-lo se ele não estiver embolado. Se ele estiver embolado, eu não vou conseguir lê-lo. Pô, Aida, mas no exemplo da célula muscular não fez sentido. Fez porque eu estou começando a dar outro contexto. Mesmo dentro de uma célula, eu consigo não ler um determinado gene ou ler um determinado gene a partir do nível de compactação, do nível de acesso que eu tenho a esse gene. Então, isso não é um mecanismo estático, que só acontece para diferenciar células. Isso é um mecanismo dinâmico. Eu mudo a posição das histonas no mesmo tipo celular, numa mesma célula, a célula João. Então, eu tenho uma célula do fígado que eu batizei ela de João. Eu estou acompanhando a vida do João. O João vai ter... Vou dar um exemplo relativamente aleatório. Então eu vou mudar do fígado e eu vou aqui brincar com vocês com uma célula da tireoide. Eu vou ter determinados momentos que essa minha célula, João, continua sendo João, só que agora está na minha tireoide. Eu vou ter momentos em que parte do código genético dela vai estar mais condensada do que outros, ao longo, por exemplo, de 24 horas. Eu vou ter... Seria mais adequado usar outras glândulas, mas eu vou complicar a vida porque eu vou ter que apresentá-las para vocês. Então acredita comigo no exemplo da tireoide. Então o que eu quero dizer para vocês é que dependendo do tipo celular, mesmo que eu esteja olhando para uma célula apenas, uma das formas de controlar a expressão gênica, e é esse o termo-chave, por isso que eu estou trazendo ele agora, o nome dessa parte da matéria é controle da expressão gênica. Uma das formas que eu tenho de controlar essa expressão gênica é trivialmente inibir o acesso no mundo físico àquele segmento gênico. Beleza? Porra, eu ainda tô enrolando para entender. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês e vai ser um pouco mais fácil de conseguir entender. Então, nesse momento, acredita em mim. Como é que a gente avança mais um pouco? Se vocês repararem para essa figura que está aqui, eu tenho o mesmo cromossomo que eu mostrei aqui, eu tenho aqui. Então eu já falei para vocês, esse é um cromossomo divisional. Esse não é o cromossomo X, esse é um cromossomo divisional. E o que eu estou mostrando com isso? Isso daqui, normalmente, é só um desses bracinhos que está aqui. Ó. É esse segmento que eu estou pegando aqui com o mouse. O que eu tenho aqui agora? Como ele duplicou, eu tenho o que a gente chama de cromátides irmãs. Então eu tenho aleatório, cromossomo 1, ele se dividiu, ele vai migrar para cada uma das células que vai ser formada a partir da célula que está em divisão, e o que a gente está representando aqui é exatamente uma cromátide vai para uma célula, uma outra cromátide vai para outra, e eu estou de propósito chamando de cromátide, porque vocês vão encontrar esses nomes em livros. Nada mais é do que a metade de um cromossomo divisional, beleza? Então vou repetir, isso daqui não é o cromossomo X, isso é um cromossomo qualquer que está no momento de divisão da célula, e ele vai seguir, cada uma dessas cromátides irmãs vai seguir para uma célula filha. Tá, e o que é importante eu olhar nessa figura? Número 1, se vocês repararem aí, eu tenho umas bolinhas vermelhas que estão aqui ao longo do meu cromossomo, são as histonas que eu mostrei na figura passada. Aqui no meio eu tenho um centrômero, que é uma região particular, formada por parte de repetições de código genético e proteínas que ficam mais ou menos no centro, daí o nome do centrômero, mas não é só isso, a gente vai ter uma outra classificação depois, mas a lógica básica é que a gente tem uma região específica do cromossomo onde eu vou ter a formação, ou melhor dizendo, a fixação de proteínas que vão ser fundamentais para que eu possa quebrar, é uma palavra um tanto quanto exagerada, mas que eu possa cindir para ficar mais bonitinho, essas cromátides irmãs e carregá-las cada uma para uma célula filha, beleza?
além dessa região que é importante para entender no cromossomo, eu também tenho, não está destacado nessa figura, regiões terminais aqui. No fim de cada um dos cromossomos eu tenho os telômeros. Então, para eu poder entender envelhecimento no outro momento, eu tenho que saber que a parte da extremidade dos cromossomos tem regiões que são específicas, que exigem enzimas especiais, que são os telômeros, que elas servem para dar, de certa forma, estabilidade ao longo do processo, não só, mas ao longo do processo de divisão do cromossomo também. E eu estou sendo extremamente simplista nesse momento, mas o que eu quero é apresentar para vocês o nome e o conceito. Telômeros são regiões das extremidades dos cromossomos que estão envolvidas em estabilidade desses cromossomos, sobretudo relacionado às divisões celulares. Então, há uma relação entre estudar envelhecimento e perder essa estabilidade dos telômeros, e é essa perda uma que está associada a uma das hipóteses do envelhecimento celular. Então, uma das estratégias para entender e melhorar, aumentar a nossa longevidade, é justamente entender como é que a gente pode manter ainda mais a estabilidade do telômero e entender por que há uma desestabilização do telômero. Então, mais uma vez, isso é uma apresentação de conceito, que você provavelmente pode se deparar com ele estudando em alguns desses temas, então pelo menos você vai ter uma ideia do que eu estou falando. O que a gente mostra aqui na figura da direita? Isso daqui é a representação do cromossomo, do material genético, no momento não divisional. E aí vem outro nome que você já deve ter ouvido falar. Você já deve ter ouvido falar em cromatina. A cromatina é a união do DNA com proteínas, entre elas a histona, e eu vou ter estados de compactação diferentes da cromatina. Eu vou ter a eucromatina, onde esse material genético vai estar mais espalhado, portanto mais acessível, mais viável, mais possível de ser lido, de ser transcrito, e eu vou ter a heterocromatina, que é um material mais condensado, mais complicado, mais inviável de ser lido. Reparem que eu estou usando viabilidade, porque eu falei com vocês lá atrás, não é binário, não é do tipo, ou eu leio ou eu não leio. Esse é um conceito que eu vou resgatar lá na frente, mas eu estou apresentando aqui para vocês o arcabouço, a estrutura do que eu vou precisar adiante. Então, vamos fazer um review básico do que eu falei aqui, porque eu falei um monte de nome. Então eu falei para vocês de cromossomos divisionais, como esse que a gente está vendo aqui. Essa é uma figura, essa é uma foto, e essa daqui é uma figura. A gente está representando a mesma coisa. Não é o cromossomo X. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é sempre a pergunta que é feita. Isso aqui é um cromossomo qualquer em momento divisional. Isso aqui é uma cromátide irmã. Isso aqui é uma cromátide irmã, cromátide irmã, cromátide irmã. Beleza? Quando que eu vou ver isso? Quando a célula está se dividindo. Como que estão os cromossomos como a célula não está se dividindo? Desse jeito que está aqui. Todos os cromossomos? Não. Isso vai depender de quê? Do tipo celular. Alguns tipos celulares, tais cromossomos estarão mais compactados e outros cromossomos estarão menos compactados. Não é o cromossomo inteiro, inclusive. Em determinados tipos celulares, algumas regiões dos cromossomos X, Y, Z, W, X, Y foram aleatórios. Então, cromossomo 1, 2, 3, 4 vão estar mais compactados ou menos compactados. Ou seja, eu estou falando de uma variação do estado dos cromossomos em tipos celulares diferentes. Beleza? Pode ser um pouquinho complicado. Eu sei que é. Por isso que você pode pegar nesse momento, dar uma voltada no vídeo, rever, eu falo tudo de novo, para você poder ter certeza que você está entendendo, para a gente lá na frente pegar esse conceito e entender como que isso é importante para regular a função da célula, beleza? Mas vai ajudar um cadinho, vem comigo. Aqui, o que eu estou mostrando agora já é uma outra maneira de ver os cromossomos sem eles estarem parecendo um cromossomo X. Isso que eu estou mostrando aqui, do lado esquerdo, só para a gente poder brincar, já é algo um pouquinho
pouquinho mais elaborado, o DNA, estonas, níveis de organização diferentes da estona até chegar ao cromossomo. Cromossomo divisional, cromátides. Aqui do lado eu estou mostrando o quê? Aqui eu estou mostrando uma organização esquemática dos nossos cromossomos e dá para a gente começar a fazer outras brincadeiras aqui e apresentar outros conceitos. Então, primeira coisa, nossos cromossomos têm tamanhos diferentes, que é a mesma coisa de dizer que as moléculas de DNA que sintetizam cada um dos nossos cromossomos têm tamanho diferente. Hã? Não entendi. Eu não falei com vocês que cada cromossomo nosso é uma molécula de DNA? Se eu estou mostrando para vocês que o cromossomo 1, que é esse primeiro que está aqui, eles estão aqui ordenados de 1 a 22, tem outros dois que daqui a pouco comento ali com vocês, e essa ordenação é justamente feita pelo tamanho deles. Então o que eu estou vendo aqui é que o cromossomo 1 tem uma quantidade enorme de genes. Essas bandas que estão aqui são genes? Não, mas elas podem representar de brincadeira, tem outro termo melhor, genes, mas não são. Esse é um tipo de bandeamento chamado GIMSA, ou GIENSA, que é utilizado para a gente poder citogeneticamente identificar erros cromossômicos. Então, se eu tenho uma deleção, se eu tenho uma duplicação, se eu tenho um cromossomo extra, eu consigo ver dessa forma. Aqui eu estou mostrando 22 autossomos. O que são os autossomos? São os cromossomos não sexuais. Então, todos vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem 23 pares de cromossomos. Aqui eu não estou exibindo par, eu estou exibindo apenas uma procedência, como se eu estivesse vendo aqui uma célula germinativa, um gameta, um espermatozoide, o conteúdo gênico de um espermatozoide ou de um óvulo. Então, o que esses bandeamentos estão mostrando? No mundo real, eles são formados a partir da distribuição de proteínas ao longo do cromossomo e também pela sequência de nucleotídeos repetitivos. É uma interação entre os dois. Pô, não entendi nada, Aida. Então acredita em mim, esse bandeamento ele é feito por áreas que são mais densas e outras que são menos densas dos cromossomos. Não é exatamente isso, mas vai servir pra gente. Por que isso é importante? Porque eu quero que você finja que essa bandinha aqui, por exemplo, é um gene. Eu quero que você finja que essa bandinha aqui é um gene. Estou repetindo, é fingir, não necessariamente ali é um gene, mas eu quero que você finja. Por quê? Porque o que eu quero passar para você é um conceito importante, que a gente também vai usar lá na frente, que é o conceito de alelo. Então vamos devagar. Dois conceitos muito importantes aqui. Um deles, conceito de localização. Eu tenho, vamos pegar esse cromossomo 4 que está aqui. Ó. Vocês estão vendo que eu tenho aqui um alinhamento relacionado ao centrômero, por isso que lá atrás que eu falei que não era exatamente no centro. Então aqui eu tenho um braço que a gente vai chamar um braço curto e um braço longo do cromossomo. Isso também vai ser uma nomenclatura formal. Então eu vou ter o braço curto e ele vai ser representado com a letra P de petit em francês. E o braço longo vai ser o Q. Por quê? Porque é a letra que vem depois do P. São dogmas matemáticos, discute com outra pessoa, briga com outra pessoa, eu só sou o portador. Então a lógica básica é que o que é o loss que eu estou falando? Eu posso me referir a esse pedaço desse gene que está aqui, dizendo que ele pertence ao braço curto do cromossomo 4, ou seja, 4P. Por que 4P? Braço curto, P, petit, 4, porque é o cromossomo 4. Então eu estou apresentando para vocês, acabei de botar a mão no microfone, foi mal, eu estou apresentando para vocês parte de uma linguagem básica da genética que vai ser importante para a gente conseguir entender conceitos lá na frente. Então eu estou de novo falando com vocês. Braço curto, cromossomo 4. Braço longo, cromossomo 4. Pô, Aida, mas eu tenho aqui um cromossomo que tem praticamente o mesmo tamanho. O que está em cima vai ser o P, o que vai estar embaixo vai ser o Q, beleza? Tá, e daí, Aida? E daí
que a partir disso eu consigo entender o conceito de localização, de losse gênico. Então, quando eu olho para cá, eu tenho como dizer qual é esse gene que está aqui e o nome que a gente usa. A gente usa CEP para a gente poder se referir a uma determinada localização do município, para que as correspondências possam ter um encaminhamento mais direto ali. O conceito de losse é o mesmo aqui. A gente está pegando uma localização para a gente poder igualar a conversa quando a gente estiver falando de genética. Num determinado losse, numa determinada localização gênica, eu posso ter sabores diferentes de genes. Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar do sistema sanguíneo HBO, não já? Então a gente tem ABO. A gente tem então possibilidade de ter sangue A, possibilidade de ter sangue AB, a possibilidade de ter sangue B, a possibilidade de ter sangue O. Depois eu detalho isso, mas a lógica básica, o que eu estou falando aqui de alelos, é exatamente o que eu acabei de apresentar aqui de maneira muito superficial. Então eu tenho um sabor do gene, um alelo do gene, que me dá uma característica, que está associado, melhor dizendo, a uma característica. Através desse alelo, eu vou ter a possibilidade de exibir uma característica física. Vocês provavelmente estão lembrando aí vagamente do conceito de genótipo e de fenótipo. Sim, é exatamente esse o caminho. Então vou repetir, os meus alelos são variações gênicas consideradas normais que a gente encontra na população. Então eu vou encontrar uma pessoa que tem sangue do tipo A, não é isso? Então ela tem alelos específicos que conferem a ela o tipo de sangue A. Eu vou ter outras pessoas que têm o sangue O. Então eu vou encontrar nessas pessoas alelos, variações de genes, sabores de genes que conferem a essa pessoa o sangue do tipo O. Beleza? Isso é o que a gente chama de alelo. Então isso também é uma determinação que a gente em algum momento vai conseguir usar e, independente disso, é importante que você consiga ter essa informação mínima para você conseguir entender determinados conceitos que você vai encontrar eventualmente num livro. Aqui a gente tem a representação que eu tinha mostrado aqui para vocês. Aqui é algo esquemático, representando como seria esse bandeamento Jensen, e aqui a gente está mostrando um cariótipo de fato. Isso aqui é feito, tem técnicas, mas a lógica básica, assim, imaginando lá atrás como a gente fazia, você tirava a foto da célula em momento divisional, e você tirava especificamente na metáfase para encontrar os cromossomos maiores, ia recortando os cromossomos e montando, colando depois para você ter acesso a essa figurinha que está aqui. E aqui mais uma vez, só que aqui ao contrário da outra figura, eu não tinha na outra figura os pares dos cromossomos. E nessa daqui a gente pegou uma célula qualquer, aqui a gente tem os pares dos cromossomos. Então reparem, cromossomo 1, par, por quê? Materno e paterno, ou vice-versa. Aqui todos os autossomos e aqui eu estou vendo os cromossomos sexuais. Então a gente está vendo aqui um cariótipo de um menininho e aqui a gente está vendo o cariótipo de uma menininha. Sim, há uma diferença considerável entre os cromossomos que estão relacionados à determinação ou determinismo sexual. E aqui a gente tem uma diferença considerável entre o tamanho dos cromossomos também. Reparem aqui, ó, o tamanho dos cromossomos. Daqui, o que a gente avança? Eu vou fazer um comentário breve sobre isso daqui, porque quando a gente for ver patologias cromossômicas ou alterações cromossômicas, para ficar melhor, essa figura vai ser extremamente autoexplicativa. Eu vou mostrar ela lá de novo, mas é interessante a gente repetir. Reparem no tamanho do cromossomo 1 versus o cromossomo 21 e o cromossomo 22. Reparem no tamanho do cromossomo 21 e 22. São iguais. Mentira, não são iguais porque são pessoas diferentes. O que eu quero dizer é que a organização tem que seguir o mesmo padrão. O que eu vou mostrar para vocês agora? Uma representação gráfica disso. Aqui nessa figura eu consigo ver o tamanho do cromossomo e aqui a quantidade de genes que eu tenho no cromossomo. Reparem, inclusive, que o tamanho do cromossomo, teoricamente, pela ordenação que a gente deu, o cromossomo 22 seria o menor. Isso foi uma treta
classificar errado, de certa forma. Não interessa, o importante pra gente é que tá aqui, uma informação extremamente importante. O cromossomo 21 é o menor dos nossos cromossomos. E aqui embaixo, vai aparecer a barra ali, não vai dar para ver agora, então deixa ela desaparecer. Então, eu mexi o mouse, foi mal. Então, reparem ali que os nossos menores cromossomos são o cromossomo Y, perdão, os cromossomos que a gente tem a menor quantidade de genes, que é o que está no gráfico cinza, é o cromossomo Y, o cromossomo 21, o cromossomo 18 e o cromossomo 13. Então, eu não vou tecer grandes comentários aqui agora, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar de trissomia do cromossomo 21 ou da síndrome de Down. Existe um motivo para essa ser a trissomia que as pessoas mais já ouviram falar. E o prognóstico relacionado a ela está... Parte da explicação para esse prognóstico está relacionada a essa figura. Quando a gente tem a trissomia do menor cromossomo que a gente tem, com a menor quantidade de genes, excetuando-se o cromossomo Y, as consequências de um aumento na dosagem gênica. Como assim? Eu não tenho 3 cromossomos 21, então eu tenho um aumento na dosagem gênica, eu tenho um aumento na quantidade de genes nessa célula ou nesse indivíduo que tem 3 cromossomos 21. Se isso acontece com uma célula, com o cromossomo 1, olha a quantidade de gene, olha o tamanho desse cromossomo, olha a quantidade de gene que tem esse cromossomo. As consequências de ter uma cópia extra ou de não ter uma cópia são, por probabilidade, muito maiores e muito mais graves. Então, normalmente, as trissomias nos cromossomos maiores, com uma maior quantidade de genes, não apenas as trissomias, as alterações cromossômicas que envolvem os cromossomos que têm uma maior quantidade de genes, elas são potencialmente mais graves e normalmente não são compatíveis com a vida. Então, quando a gente tem embriões com essas alterações, normalmente o que acaba acontecendo são gestações que são encerradas por aborto. Às vezes as pessoas nem sabem que isso aconteceu. Eu quero deixar essa parte bem clara. Esse é um início de uma alteração tão grave que ela é incompatível com a organização do próprio embrião que vai embora. Então, a gente lá na frente vai ver síndrome de Down, síndrome de Edwards e síndrome de Patau. Não vou dizer em detalhes, mas a gente vai pelo menos comentar sobre elas. E aí eu vou voltar a essa discussão aqui e chamar a atenção de vocês para a importância do número de genes, beleza? A gente agora vai entrar no DNA, só que a gente já está com meia hora de discussão, então eu vou dividir o vídeo e a gente vai continuar especificamente na relação entre DNA e os cromossomos no próximo, beleza? Que a força esteja convosco. Fui!